Todo mundo já ouviu aquele ditado in vino veritas, ou seja, no vinho a verdade. Significando o quê? Que quando você está bêbado, é que você fala a verdade, porque você já não tem mais as travas, você se deixa levar. E tem também aquela situação de que você se trai, né? Você comete o ato falho. Esse tipo de coisa revela bem quem você é, revela bem a situação em que você está. Na assessoria de imprensa oficiosa da família Bozo, às vezes acontece disso. Quer dizer, aliás, eu não ia nem tão longe. Os próprios integrantes da família Bozo, em vino veritas, os próprios integrantes da família Bozo, eles se traem com frequência. Mas, o que aconteceu ontem à noite? Numa dessas lives malucas, depois que o Bozo colocou 4.000 pessoas, de acordo com aqueles drones que são capitaneados pela USP, que contam cabeça por cabeça, cabeça de gado nesse caso, literalmente, contar cabeça por cabeça de pessoas que estavam presentes na manifestação, no horário que o Jair apareceu por lá, e deu 4.000 pessoas, perceba, 4.000, para quem vivia dizendo, veja, vocês lembram quando eles diziam assim, que colocava mais gente que a Madonna na rua? Eu tenho a impressão que a Madonna coloca mais do que 4.000 pessoas. Depois de colocar 4.000 pessoas, o jornalista da Rádio Ouro Verde, que eu adoro assistir, porque me divirto muito, ele reconheceu, sem querer, que nos Estados Unidos ninguém tem a menor ideia do nome Jair, do que está acontecendo com eles, por assim dizer. Não tem a menor ideia do que eles falam, de que o Trump é para vir aqui e prender o Xandão. Nós temos, além da Bolsonaro réu, né, e todos os outros réus, né, nessa tentativa de golpe, como eles colocam, vejo que, de fato, é a primeira vez que o governo americano... É a primeira vez que... é a primeira vez que o governo americano se coloca à disposição para ouvir o que de fato está acontecendo. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Isso poucos dias depois de que o Bananinha foi desmentido pelo próprio Flávio. Lembre-se, o Flávio que falou, eu não tenho nada a ver com isso, tipo, ele quis dizer o seguinte, tratem lá com o Eduardo. Aliás, ele não quis dizer não, ele falou, nas palavras exatas, ele falou isso aí é lá com o Eduardo. Quando eles disseram que o cara dos Estados Unidos vinha aqui para aplicar sanções no Xandão. Havia pedido já alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então, o assunto aqui não tem nada a ver com as sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, já havia pedido essa reunião. E o que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança. Essa gente é muito ridícula. Mas com frequência, e neste caso 2 vezes na mesma semana, com intervalo de um dia, os caras se entregaram. Considerando essa realidade inegável, e considerando que a coisa está azedando muito rápido, eu diria o seguinte, se de fato o STF embarcar naquela tal de... aquele tal de acordo para dar uma revisada nas penas dos otários que foram presos por estarem lá quebrando tudo e abrindo as portas para o golpe de Estado, eu acho que vai haver um grande problema. Porque, veja, para metade da população, não, mentira, não é metade da população. Para, sei lá, 70% do gado, pro 100% do gado raiz, esse não há dúvida. Mas, sei lá, 70% dos votantes do Jair, 60%, 70% dos votantes do Jair, o STF, claro,
tá mentindo em tudo, não tem credibilidade nenhuma. Só que o STF ainda tem uma credibilidade considerável com o resto da população, especialmente considerando o que eles fizeram agora sobre o golpe, depois o que fizeram durante a Covid, que não há dúvida que quem, como sempre se fala, quem segurou a democracia na UIA foi o STF. Mas também, né, depois de tudo que eles fizeram lá atrás, não se incomodando com o impeachment fraudulento da Dilma, porque você pode até dizer assim, mas aquilo ali é coisa do Congresso. É coisa do Congresso, só que a lei diz claramente o seguinte: crime de responsabilidade. A tal pedalada fiscal nunca foi crime de responsabilidade. Nunca foi. E o STF poderia ter, se quisesse, demonstrado a inconstitucionalidade disso. Mas, naquele tempo, o STF não tinha nenhum problema em tirar o PT do poder. O STF também não viu nenhum problema logo depois de deixar prender o Lula para ele não participar das eleições. Lembre-se que, por exemplo, alguns ministros proibiram até o Lula de dar entrevista. Entrevista. E não só isso, o Haddad não podia usar foto, nome do Lula. Vocês lembram disso? Então vamos lembrar que o STF, o apelo à democracia do STF é bem recente. É só depois que o Jair Bolsonaro barbarizou mesmo. E que alguns dos ministros perceberam que a cabeça deles estava literalmente a prêmio. Aí eles se tocaram da besteira que fizeram. Seja como for, é o STF que está aí e é com ele que nós temos que contar. E, seja como for, a verdade sobre a tal interferência dos Estados Unidos e do Trump, não foram poucas as vezes que eu falei aqui que tudo é uma grande balela, que tudo é uma grande mentira. Mas se estava faltando prova, eu acho que agora não falta mais. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.